Você já tentou de tudo e nada. Você tenta todo dia e nada. Ou até mesmo você já conseguiu fazer algumas vendas, mas não consegue manter aquele resultado consistente, recorrente. Olha, eu vou te mostrar hoje no vídeo de hoje o que foi que eu fiz para fazer as minhas primeiras vendas e para continuar vendendo todos os meses desde o meu primeiro mês e graças a Deus aumentando o faturamento desde o meu primeiro mês. Fica no vídeo de hoje porque ele é bem simples e prático, ele é rápido, sem enrolação, sem exceção de linguiça. Eu vou te falar a estratégia que eu usei e o que você pode aplicar para manter aí as suas vendas consistentes e recorrentes e ainda assim se tornar um afiliado profissional, beleza? Fica comigo nesse vídeo agora. Olá, eu sou o Leandro Gomes do blog Extraordinária Renda Online. Eu sou o CEO e fundador de todo o projeto e hoje eu quero compartilhar com você sem muita enrolação, de uma forma bem simples e prática, por onde foi que eu comecei, como foi que eu fiz as minhas primeiras vendas em pouquíssimos dias, sei lá, de um dia para o outro, depois que eu aprendi esse método e de lá para cá não parei mais. Desde os meus primeiros meses, desde o meu primeiro mês, graças a Deus, todos os meses o meu faturamento aumenta e eu não deixei mais de vender. Bom, vamos lá. Como foi que eu comecei então para a gente não enrolar muito aqui? Eu comecei fazendo as minhas vendas daquela forma que todo mundo chama de forma mais amadora possível, e é através de grupos do Facebook. Foi ali, eu comprei um curso inicial e o curso ele ensinava como fazer vendas lá, né? O dono do curso, o produtor do curso, ele já fazia várias vendas, ele faturava bem com esse método e tal. E, pô, eu acreditei naquilo, eu era totalmente leigo, eu não sabia o que fazer. E, pô, achei aquele método bacana, né? O Facebook, afinal de contas, ele tem muita gente, e apesar de hoje a entrega orgânica dele ser muito baixa, mas ele tem muita gente lá e muita gente em busca de oportunidade, né? Já trabalhava com um produto de marketing digital, né? De ganhar dinheiro online e tal. Então, foi por lá que eu comecei. Eu cliquei eu via um treinamento dele para afiliado, né? Desse produto. E eu apliquei à noite, antes de dormir, sabe? Eu ia comprar o curso. Acabei comprando. Acho que no outro dia ou dias depois. E aí eu nem esperava vender. Apliquei aquilo, fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã, pá, um monte de gente falando comigo. O método lá que ele ensinava, né? E para atrair pessoas. E, pô, e daí fiz a minha primeira venda. Negócio de 12 horas, assim, menos de um dia, né? Eu fiquei falando, falei, nossa, esse negócio funciona demais. Quem é que não pensa isso? Eu era totalmente leigo, já consegui fazer minha primeira venda assim, de um dia para o outro, aplicando um método que eu tinha acabado de aprender. Eu tinha pouco menos de uma semana, eu acho, de afiliado. Então, bom, foi por aí. E daí, só que eu fiz mais vendas assim e tal, continuei fazendo, papapá, fazendo lá anúncio, né, atraindo as pessoas no grupo, que você já sabe como fazer, né, um anúncio atrativo. Eu colocava uma imagem lá, uma headline lá chamativa, geralmente com uma promessa cativante. Eu usava muito o modelo AIDA, não sei se você conhece ou não, mas lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo, tem conteúdo falando sobre isso, lá no meu Instagram também, tá? Sobre o modelo de comunicação persuasiva, que eu basicamente eu chamava a atenção da pessoa no anúncio com uma promessa cativante ou com alguma quebra de padrão, alguma coisa meio louca, e acho que fosse interessante para a minha persona, que era o público de dinheiro. E embaixo eu colocava os benefícios daquilo, né? Que algumas pessoas já tinham conseguido e tal, e colocava uma imagem lá. Geralmente a imagem de dinheiro, de alguém trabalhando, aquelas imagens bem básicas. O pessoal chama isso de amador, e para mim no começo foi, mas me fez ter as minhas primeiras vendas. Porém, eu percebi que esse não era um modelo muito escalável para o que eu queria. Funciona para muita gente, funciona. Tem gente faturando 8, 10 mil somente com isso. Mas é um trabalho mais manual. Você tem que estar ali todo dia fazendo aquilo para vender. E vende. Se você fizer todo dia comprometido, você vende. Não tem como, tem muita gente ali no Facebook, tá? A estratégia, basicamente, ela consiste em você entrar em grupos com mais de 50 mil pessoas, grupos públicos, onde você possa publicar lá dentro, tá? E, lógico, esse público ele tem que estar um pouco alinhado ali com o produto que você vai divulgar, né? Com os interesses das pessoas. E aí, beleza, você faz a sua postagem lá, vai atrair algumas pessoas, chama ela para o WhatsApp, conversa com ela, se relaciona e recomenda o produto. A estratégia basicamente é essa. Inclusive, eu vou deixar o link do curso aqui abaixo, para se você quiser conhecer, vale muito a pena. Eu não estou falando que é um treinamento que vai te ajudar a ser um afiliado top afiliado profissional, vai te ensinar a fazer estrutura, não, mas ele te ensina passo a passo tudo que você precisa sobre o Instagram, WhatsApp, como atrair pessoas e fazer as primeiras vendas passo a passo mesmo no Facebook. É um método que funciona muito, a venda dele é muito rápida, pelo menos comigo, que era totalmente leigo, funcionou de um dia para o outro, a minha primeira venda, e eu fiz várias vendas depois disso.
Mas depois eu mudei, porque eu queria me profissionalizar mais, eu queria um modelo de negócio mais robusto, eu queria criar uma estrutura. Então, a partir daí, eu migrei para outros treinamentos, né, um treinamento mais avançado. Eu vou deixar aqui abaixo também o curso que eu fiz e recomendo, que me tornou, claro, um auxiliar profissional, né, com uma estrutura mais robusta, onde eu consigo fazer as vendas, aquela famosa venda automática, né, que se chama. Você já criou algo antes e aquele negócio trabalha para você, aquela estrutura, né, já trabalha para você ali automaticamente, né, ajudando, atraindo pessoas, se relacionando com ela e fazendo venda. Bom, mas basicamente foi isso, foi por aí que eu comecei. Eu comecei atraindo pessoas em grupos no Facebook, atraía para o meu WhatsApp, e lá eu me relacionava com elas, eu conversava com elas e recomendava o produto. Foi aí onde surgiu as primeiras vendas. Vou falar, se você conseguir atrair bastante gente num dia assim, sei lá, 10, 15 pessoas, 20 pessoas todo dia para chegarem no teu WhatsApp, cara, você vai conseguir fazer venda. Pelo menos uma de cara você faz ali. Se você trabalhar com um produto baratinho, produto de R$ 70, de R$ 80, de R$ 50, de R$ 100. Você fala, pô, mas a comissão é pequena. É, mas produto barato geralmente paga 50, 60, 70% de comissão. Imagina você ganhando R$ 30 por dia de comissão, sabe? Se você fizer focar em fazer uma vendinha por dia. Cara, final do mês você tem um salário mínimo aí, trabalhando em casa, é uma forma de você começar para investir aí em mais conhecimento ou em você criar uma estrutura para você e se tornar um afiliado profissional. É um começo excelente para quem não tem nada, não sabe o que fazer, não sabe o que vender de forma recorrente. É um começo excelente. Foi isso que eu fiz. E eu recomendo você fazer se você ainda não tem resultados ou os resultados que gostaria ou vendas recorrentes, tá? É um método aí que você consegue tranquilo aí, se você focar em fazer todo dia, faturar aí R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 1.500, 2, até mais por dia, depende de você somente. Eu dedicava 1 a 2 horas disso por dia para fazer aí a venda diária, como eu falei, de produto barato. Eu ganhava R$ 47, eu acho, de comissão desse produto, se eu não me engano, era R$ 47. Então, imagina, né? Foi muito bacana. Então, ali eu comecei logo a fazer as minhas primeiras vendas ali, enfim, comecei. Esse é o modelo. Se você quiser conhecer, cara, clica aqui. Se você não tem resultado em nada, cara, faz isso. Nem precisa clicar aqui se você não quiser. Você pode simplesmente ir lá e tentar. Agora, se você acha que precisa de conhecer um pouco mais e realmente quer investir na sua carreira, eu acho que vale a pena. Esse treinamento é bem baratinho, tá na faixa de R$ 100, eu acho que eu comprei. Ele é muito bom, ensina passo a passo mesmo. Eu já tenho, acho que uns 5 ou 6 mil alunos, é bem massa. Vai te ajudar muito nas suas primeiras vendas e com certeza você vai ter os primeiros resultados. Você vai aprender, o que é que você vai aprender? Você vai aprender um meio de ganhar dinheiro. Não é escalável, é manual, mas funciona. É totalmente válido. Tudo que ensina lá é muito válido. Vai dar certo, só você botar em prática. Beleza? E a partir daí, se você quiser crescer o teu negócio, aumentar o seu faturamento, continue investindo em conhecimento e aplicando e profissionalizando o seu negócio. É só isso que você precisa saber. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo. Se você tiver alguma dúvida qualquer, cara, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Ou então, outra coisa que eu quero saber também é me fala, qual é a estratégia hoje que você está usando? E você já está conseguindo ter venda recorrente, você consegue vender todos os dias, ou toda semana, ou todos os meses? E fala aqui abaixo, eu quero saber, eu quero conversar com você, beleza? Forte abraço para você e sucesso nos negócios.